Fala galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aí de física, né, nesse período de aulas remotas. E como sempre, gente, não poderíamos iniciar nossa aula de outra forma, né, senão aí agradecendo ao nosso Papai do Céu, né, por tantas graças e bênçãos aí que Ele vem colocando em nossas vidas. E também fazer o nosso pedido, né, nossa oraçãozinha pessoal aí por nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares, né? Enfim, todos aqueles aí que estão passando aí por algum tipo de problema. Então, vamos confiar nesse Deus maravilhoso, nessa mãezinha querida, né, que nós temos aí olhando por cada um de nós, que eles possam, né, eles possam realmente cuidar, proteger, né, e acima de tudo, né, fazer com que nós consigamos aí viver de forma correta, de forma íntegra, de forma que nós possamos realmente ser chamados de filhos de Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amores, semana passada e nas outras semanas, né, nós começamos aí a partezinha de impulso e quantidade de movimento, né? Então, na aula passada, nós começamos a discutir aí o que é esse impulso, né? Que seria essa relação de força e tempo, não é isso? Na nossa última semana. E falamos também dessa grandeza chamada de quantidade de movimento, que seria a relação da massa do corpo com a sua velocidade, né? Bem, e como eu disse a vocês, hoje nós iniciaríamos a nossa aula, né? Nós iremos dar início à nossa aula com a relação entre impulso e quantidade de movimento. E como é que nós podemos fazer essa relação, gente? Essa relação entre o impulso e a quantidade de movimento. Bem, vamos partir do princípio da equação fundamental de impulso, que impulso é força vezes o tempo. Bem, utilizando aí, gente, a segunda lei de Newton, nós sabemos que força é massa vezes aceleração. Ó. Então, no lugar dessa força aqui, gente, ó, eu vou substituir por massa vezes aceleração, vezes o tempo. Beleza? Só que lá no início do ano, o que foi que nós vimos? Que a aceleração poderia ser chamada de variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então, no lugar desse Azinho aqui, ó, eu vou substituir por ΔV sobre ΔT. Ó. Então, vai ficar assim, ó, impulso é igual a massa vezes. Aí eu vou colocar, ó, ΔV sobre ΔT, isso vezes ΔT. Ó, meus amores, a gente pode cancelar, gente, ó, esse tempo com esse tempo. Quem é variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, ficaremos assim, ó, impulso é igual a massa que multiplica velocidade final menos velocidade inicial. Ó. Vamos multiplicar essa massa aqui, gente, ó, por cada membro. Então, vamos ficar, ó, massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Mas quem é massa vezes a velocidade, gente? Quantidade de movimento. Então, eu posso dizer, ó, que esse impulso vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, esse impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento, gente. Então, ó, como esse impulso vai ser, ó, essa variação da quantidade de movimento, gente, é por isso que na aula passada, ó,
nós encontramos aí aquela situaçãozinha que tanto o impulso quanto a quantidade de movimento, ó, eles compartilhavam da mesma grandeza, que era o Newton segundos e o quilograma metro por segundo, que eu disse a vocês que era a mesma coisa. Justamente por conta disso aqui, gente. Ó, impulso é essa variação da quantidade de movimento. Aí o que é que nós vamos ter? Lúcio, mas vamos lá, ó, em termos práticos, né? Como é que a gente vai utilizar isso aqui, gente? Primeiro, em questões teóricas, vocês vão observar que algumas questões, para tentar confundir vocês, ó, no lugar de pedir impulso, aí ele pede a variação da quantidade de movimento. Então, calcule a variação da quantidade de movimento do corpo. É isso aqui, tá bom? Então, é aquele negócio, ó. Posso usar o impulso ou a variação da quantidade de movimento. Mas, em termos de cálculo, vai ter uma partezinha aqui que a gente vai utilizar com maior frequência, que é justamente essa daqui, gente, ó. Essa daqui, ó, será justamente a situaçãozinha que vocês vão observar, ó, que a gente vai utilizar em maior quantidade dentro das questões, ó, tá bom? Então, vou colocar um coraçãozinho aqui, tá vendo, ó, para vocês não esquecerem disso aqui, a rosinha, a florzinha, tá bom? Coisa mais linda. Então, ó, é essa partezinha aqui, ó, que a gente vai utilizar em uma maior quantidade, tá bom? Que esse impulso vai ser justamente, ó, a massa multiplicado pela variação de velocidade. Então é aquela coisa, gente, ó, para eu calcular o impulso, ó, vamos lá, ó, eu vou poder utilizar como força e tempo, né, caso a questão forneça, né, aí a gente usa a equaçãozinha fundamental, tá aqui em cima, ó, mas se ele, no lugar de dar força e dar o tempo, ó, ele der a massa e as velocidades, beleza, ó, aí a gente vem para cá, ok? Vamos ver um exemplinho disso aqui, para vocês verem como é fácil para calcular? Então, gente, ó, vamos para o primeiro exemplinho, né? O corpo de massa, 50 kg, partindo do repouso, atinge após 10 segundos a velocidade de 36 km por hora. Aí determine o impulso aplicado pelo corpo. Então, vamos lá. Quais são os dados que nós temos, gente? Então, nós temos, ó, a massa do corpo, 50 kg. Nós temos, ó, que ele partiu do repouso. Se partiu do repouso, gente, velocidade inicial, 0. Tempo de 10 segundos, ó, tempo 10 segundos. A velocidade de 36 km por hora. Então, velocidade final, 36 km por hora. Aí determina o impulso. Então, ó, massa, velocidade final, inicial, tempo. Então, para eu calcular esse impulso, com esses dados aqui que eu tenho, vamos lá, ó, para o teorema do impulso, fica melhor, tá bom? Só que, ó, quilômetros por hora, não pode, gente, esquecer isso aí, ó, metro por segundo. Então, ó, divide por 3,6, não é isso? Aí vai ficar igual a 10 metros por segundo. Aí agora fica fácil, gente, ó, impulso é igual a m, que multiplica v menos v0. Aí agora, substituindo os valores, ó, massa 50, vezes a velocidade final, 10 metros por segundo, menos a velocidade inicial, 0. Pronto. Então, o impulso vai ser igual a 500 Newton segundos. Pronto, gente, resolvida a questão. Bem facilzinho, tá vendo? Então não é aquela coisa, meu povo. Então é mais uma possibilidade que nós teremos para calcular, gente. Então eu vou poder calcular, ó, utilizando a equaçãozinha fundamental de impulso, né? Que impulso é força vezes tempo. E vou poder utilizar agora, ó, o teorema do impulso, quando na questão for fornecido o quê? A massa e as velocidades dos corpos. Beleza? Aí vamos lá, gente. Aí agora a gente vai para uma outra situaçãozinha, que a gente vai utilizar um negócio chamado força média. Então, o que é a força média, gente? A força média é para nós calcularmos a força que está sendo aplicada no corpo em um determinado instante de tempo. Então, é tipo assim, ó. Você diz, ó, eu apliquei um impulso qualquer, né? Um impulso aí. E essa força ela variou, ó, ao longo do tempo. Tá bom? Ao longo do movimento do objeto. Aí eu quero calcular justamente essa força em um certo tempo. Como é que eu vou poder fazer isso? Vamos aqui para o slidezinho para ajudar aqui, ó, em relação às figuras, beleza?
Então, meus queridos, ó, vamos lá, gente. Força média. O que é essa força média? Então, ó, vamos pegar algumas situaçõezinhas que são bem cotidianas para a gente. Então, por exemplo, uma brincadeira, né, um jogo que nós temos aí, que é o jogo de sinuca, né, que com certeza alguns de vocês aí devem gostar. Num jogo de sinuca, gente, a gente pode dizer que nós temos aí duas situações básicas, tá? Se você colocar um efeito na bola e se você não colocar um efeito na bola. Se você não colocar um efeito na bola, gente, o que é que vai acontecer? Quando você pega e tabela a bola, por exemplo, dá uma tacada nela, de tal forma que ela vai bater em uma das quinas lá, né, em uma das laterais, o mesmo ângulo de incidência vai ser igual ao mesmo ângulo do outro lado. Isso aí é semelhante àquela historiazinha lá da ótica geométrica que vocês estão vendo com o tio Rodrigo, que ele chamava aí de ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Estão lembrados? Que ele dizia, ó, quando um raio de luz, ó, ele incide no espelho plano, o ângulozinho que bate de um lado é igual ao outro ângulozinho do outro lado, que eles chamam de ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa, gente. Ó, então, se a gente não colocar um efeito na bola, e é um artifício que é utilizado por jogadores aí mais profissionais, então os ângulos serão exatamente iguais. Se esses ângulos são exatamente iguais, gente, o que é que eu vou poder utilizar aí nessa situaçãozinha? Vamos adotar como se essas velocidades aí, ó, inicial, ou seja, de um lado, seja exatamente igual ao do outro, já que na mesa a gente praticamente não tem atrito nenhum, né? A bolinha está girando aí, ó, em uma situaçãozinha lá, numa mesazinha que ela é coberta, né, por um tecidozinho, né? Então, como ela é uma bola, então o atrito ali realmente é minúsculo, então vamos considerar que essas velocidades, ó, inicial e final, elas não mudam, vão ser as mesmas em ambos os lados. Se isso é igual, gente, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer ó, que esse módulo da velocidade, do vetor velocidade inicial, ele vai ser igual ao módulo do vetor velocidade final, que eu vou chamar isso de um V qualquer, beleza? Bem, o que é que eu vou fazer então, gente? Ó, usando a ideiazinha do teorema do impulso, ó, que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é igual a força vezes tempo, o que é que a gente vai fazer? Ó? Bem, na demonstração que eu fiz a vocês agora há pouco, ó, o que foi que nós vimos? Que ó, força vezes tempo é a mesma coisa que o que, gente? Massa vezes a variação de velocidade. Ó. E o que é que nós temos? Ó? O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu igualei, ó, de um lado, a equação fundamental, força vezes tempo, ó, e do outro lado, eu igualei ó, a equaçãozinha justamente da variação da quantidade de movimento, o teorema do impulso. Ó. Então, eu fiquei, ó, força vezes tempo de um lado é igual a quem? Massa vezes a variação de velocidade do outro lado. Ó. Peguei esse tempo, gente, joguei para o lado de cá, ó. Então, o que é que nós vamos ficar? Ó? Massa vezes a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Como nós já havíamos falado aí anteriormente aqui em cima, ó, como essa variação de velocidade aqui, gente, ó, eu vou poder pegar e chamar isso de V também, ó, a partir desse desenhozinho aqui, como ó, se os ângulos são iguais, ó, eu vou ter justamente um triângulozinho equilátero, tá? Ou seja, um triângulo ó, com 3 lados iguais. Se eu tenho um triângulo de 3 lados iguais, ó, a resultante dos meus vetores, que é o ΔV, ó, ele vai ser igual aos vetorizinhos VI e VF. Por isso, ó, que eu posso também dizer que essa variação de velocidade, gente, preste atenção, eu não estou falando apenas do valor numérico, estou falando aqui de vetor. Então, o vetor variação de velocidade vai ser igual ao vetor velocidade inicial, que é igual ao vetor velocidade final. Ou seja, que é igual a um V qualquer. Bem, resumindo a nossa historiazinha, então, gente, eu posso, então, partir desse princípio, ó, dizer que essa força média nada mais é do que a massa vezes a velocidade que o corpo vai estar naquele momento dividido pelo tempo. Então, o que isso quer dizer, gente? Ó, com essa expressão, eu vou conseguir calcular uma força média que ele se encontra naquele instantezinho de tempo. Então, é tipo assim, ó, qual é a força que está sendo aplicada quando o carro está a 50, a 70, a 80? Então, ó, eu vou ter uma forçazinha naquele momento, para aquela velocidade, beleza? Então, isso aí vai ser uma outra situação que nós teremos para utilizar, gente, que vai ser chamada de força média, beleza? Então, todas as vezes que a questão pedir essa força média,
ou ele deixar bem claro que estamos trabalhando com essa força média, então é essa equaçãozinha aí, ó, que você vai ter que lembrar, beleza? Então, gente, ó, a partir disso aí, dessa força média, é que nós podemos chegar ao final dessa primeira partezinha aqui, ó, que nós havíamos já comentado na aula passada, né, de algumas curiosidades relacionadas a esse impulso, a essa quantidade em movimento, que é justamente alguns aparelhos, né, que são utilizados para minimizar esses impactos, ou seja, para reduzir essa força que vai ser aplicada nos corpos, que é o caso dos airbags, né? No caso das corridas, a gente tem aquelas paredes de pneus, não sei se vocês já perceberam, que também é para reduzir essa força que vai ser aplicada no motorista, ou seja, para que a velocidade ela possa ser reduzida aos poucos e não toda de forma brusca, né? De forma abrupta, tá bom? Como é o caso também dos carros, né? Que são feitos de materiais mais moles, né? Que eu disse a vocês aí que a gente já discutiu na aula passada. Ó. Então, o carro ele vai se deformar todinho, se amassar todinho, gente, justamente para tentar reduzir esse impacto sofrido aí dos motoristas, beleza? Vamos ver mais um exemplinho aí, gente, dessa situaçãozinha, ó. Um corpo está inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito, quando sobre ele passa a agir uma força F horizontal de módulo 20, constante. Sendo 2 kg a massa do corpo, determine o módulo da velocidade do corpo após 10 segundos. Então, ó, vamos lá, gente. Então, vamos aqui para o nosso quadrinho, beleza? Então, para essa questãozinha, nós temos aí a força F igual a 20 newtons. Nós temos, gente, a massa do corpo, 2 quilogramas. Nós temos também o tempo, né, de 10 segundos. 10 segundos. Aí a questão que é o módulo da velocidade, ou seja, qual é a velocidade desse corpo. Sim, e ele diz lá no início que ele partiu do repouso, né? Velocidade inicial, 0. Pronto, gente, ó. Então não tem segredo, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Lúcio, teorema do impulso, ó. Impulso mv menos v0. Epa, mas não tem um impulso aqui, ó. Então como é que a gente vai fazer isso, gente? Ó, semelhante ao que a gente utilizou agora. Ó, nós temos impulso, força vezes tempo, e nós temos também quem, gente? Que impulso é m e multiplica v menos v0. Então, a gente tem essas duas possibilidades aqui para calcular o impulso. O que é que eu vou fazer, gente? Como eu quero essa velocidade final, e eu não tenho impulso, então o que é que eu vou fazer? Igualar as duas equaçõezinhas. Então, como a gente vai ficar? M, v menos v0, é igual a quem? Força vezes tempo. Usar a mesma coisinha que a gente usou agora há pouco aí, na força média. Beleza? Velocidade inicial 0, ou seja, vamos substituir, massa 2, multiplica, velocidade final é o que nós queremos, menos 0, é igual a força 20, vezes o tempozinho que é 10. Pronto, gente. 2V é igual a 200, V vai ser 200 dividido por 2, então V vai ser igual a 100 metros por segundo. Pronto. Resolvida a questão. Lúcio, eu podia usar aquela equaçãozinha da força média para essa questãozinha aqui? Posso, gente, sem problema, tá bom? Só que cuidado, tá bom? Nesse caso dessa questão aqui, preste atenção. Daria certo, por quê? Porque ele partiu do repouso, tá bom? Então, cuidado nisso aí, ó. Aquela equaçãozinha, gente, a gente normalmente vai utilizar o quê? Quando nós tivermos aqui, uma velocidade naquele instantezinho de tempo, tá bom? Quando nós temos essa variação de velocidade, EPA, então, aí a gente vai para o teorema do impulso mesmo, tá bom? Então, cuidado aí, para a gente não confundir as questões. Então, se eu tenho uma velocidadezinha só, se a questão deixa bem claro, se ele fala da força média, aí beleza, aí a gente usa lá a equaçãozinha da força média, tá bom? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se, ele fornece essas duas velocidades, essa variação de velocidade, aí não, gente.
aí a gente tem que ir para o teorema do impulso. Beleza? Ó, gente, vamos ver mais uns exemplinhos agora na nossa aulinha ao vivo, tá bom? Para a gente pegar e deixar todo mundo aí, ó, em ponto de balazinha nesse conteúdo, beleza? Beijão. Vamos aí para a nossa aulinha ao vivo.